Silêncio quebrado. Restise, aposentos de Renner. Clint coçou a lateral do braço desconfortavelmente e pareceu um pouco envergonhado. Isto é. Princesa Renner. Ele continuou tentando falar, mas continuou tropeçando nas palavras sob os olhos do mordomo de aço. Os olhos de Seba suavizaram e ele tocou o ombro de Clint. Clint sabia muito bem o quão monstruosamente forte aquele aperto poderia ser, e ainda assim era tão medido que não o machucou nem um pouco. Sinto muito, não quero interrogá-lo sobre seus negócios pessoais. Os olhos de Seba se fecharam e ele sorriu afetuosamente para o jovem cavaleiro. Mas você se meteu numa enrascada, não foi? Ele perguntou. Ah, sim, eu fiz. Clint disse desconfortavelmente. Será que ela vai se lembrar? Acho que você vai descobrir isso de manhã. Sebas disse, e ficou parado enquanto o portal se abria. Clint estava olhando para a princesa com certa aflição, seu rosto se contraindo e um rubor nas bochechas. Sebas se virou para olhar por cima do ombro. Por que você não vem comigo por um tempo? Podemos conversar. Clint assentiu em consentimento silencioso e se virou para seguir o mordomo através do portal. Ele se viu em uma suíte bem equipada, cercado por objetos e arte de valor incalculável. Onde é esse lugar? Clint perguntou em choque. É aqui que eu vivo. Sebas disse de forma casual. Era o quarto do meu criador, e Lord Ains o deu a mim, pois Cocytus pediu apenas armas para si. Eu resido aqui com minha esposa, que deve voltar a qualquer momento. Por que você não se senta à mesa na outra sala? Vou lhe trazer algo para beber e podemos conversar um pouco. Sebas sugeriu, e Clint, ainda impressionado com a natureza luxuosa da sala, só conseguiu responder olhando tudo silenciosamente enquanto fazia o que Sebas sugeriu. Quando ele estava prestes a passar da sala de estar para uma sala de jantar, ele parou para olhar para uma pintura. O que é isso? Ele perguntou, mistificado. Ele olhou para a cena dentro do quadro. Um homem e uma mulher vestidos com roupas que Clint vagamente reconheceu como sendo populares no extremo sul foram pintados em um abraço. No entanto, onde seus lábios deveriam se encontrar para um beijo, eles foram bloqueados. Eles não podiam se beijar porque seus rostos estavam envoltos inteiramente em uma espessa mortalha cinza, não juntos em uma única peça, mas cada um coberto pelo seu próprio, tornando-os desprovidos de qualquer identidade e negando-lhes o contato íntimo de amantes. Ele quase podia sentir a frustração deles através do trabalho magistral. Ele se aproximou, e apenas apertando os olhos a uma polegada de distância ele poderia dizer que eram pinceladas e não duas pessoas arrancadas do próprio mundo e presas na tela. Sebas saiu carregando 2 taças de vinho e se aproximou de onde Clint estava. Ele parou um passo atrás do garoto e à sua esquerda. Essa é uma pintura chamada Os Amantes de um Homem do Primeiro Mundo, chamado René Magritte. Você gosta? Ele perguntou, interessado na opinião de Clint. É, muito bonito. Clint disse, impressionado, mas também muito triste. Ah, é? Sebas perguntou enquanto se movia além da pintura, para a sala ao lado, onde colocou as xícaras em lados opostos da mesa lisa, marrom e brilhante. Sim. Clint disse, assombrado enquanto passava, seguindo Sebas e sentando-se em frente ao seu anfitrião. Eles claramente desejam um ao outro, mas são mantidos separados, não podem tocar, não podem saborear a intimidade pela qual estão se esforçando. Além do mais, eles estão fazendo isso consigo mesmos. Eles poderiam facilmente remover aquelas mortalhas que envolvem suas cabeças, mas não o fazem. Talvez eles pensem que não podem. Talvez outras coisas além deles os obriguem a se afastar da indulgência de seu amor um pelo outro. Clint olhou para a xícara e a pegou. Obrigado, Sebas. Ele disse genuinamente e tomou um gole. De nada, mas, por que você não me conta mais sobre o que viu lá? O mordomo de aço pediu. Bem, talvez ela seja uma aristocrata, e ele seja apenas um plebeu. Eles querem fazer coisas, mas não podem. Então eles escondem seus rostos esperando que isso esconda seus desejos até deles mesmos, mas talvez ele não pudesse mais se conter e aceitaria até um beijo que ele não pudesse saborear, lábios que ele não pudesse sentir, contanto que ele soubesse que eram dela. Talvez ela o amasse o suficiente para manter o fingimento, mas deixasse até mesmo a afeição mais insatisfatória vir porque era melhor do que nenhuma. Clint tomou outro gole, dessa vez mais profundo. Sebas olhou para ele com olhos penetrantes.
Você está ciente de que descreveu suas próprias circunstâncias agora? O quê? Clint perguntou com descrença evidente em sua voz. Sim, quase perfeitamente. Sebas repetiu sua afirmação em termos ousados e descarados. Estou quase tão impressionado com a precisão da sua descrição de sua própria condição, quanto estou com sua falta de consciência dela. Ele acrescentou secamente. Clint estava prestes a objetar, ele levantou um dedo, abriu a boca como se fosse fazer um contraponto, tentou pensar em um contraponto, alguma distinção que o diferenciaria da cena na pintura, então ele fechou a boca, abaixou o dedo e olhou para baixo em sua xícara. Se você vai perguntar onde pode conseguir uma dessas mortalhas, talvez minha esposa tenha uma para te emprestar. Sebas disse secamente. O que eu faço? Clint perguntou. Sebas, me diga o que fazer. Sebas bebeu seu vinho calmamente por alguns minutos e então perguntou. Você já pensou em falar com Brian Glaus? Ele pode ser mais adequado para esse tipo de coisa do que eu. Mais adequado para que tipo de coisa do que você, meu amor? Uma voz feminina ressoou pela suíte enquanto Tuari fechava a porta de entrada atrás dela e seguia o som da voz do marido. Um problema romântico. Sebas disse, apoiando os braços na mesa e segurando a xícara entre as mãos. Ele lhe deu um sorriso gentil quando ela entrou na sala de jantar. Você teve um dia agradável? Ele perguntou calorosamente. Eu sempre faço isso. O rei feiticeiro é um senhor tão generoso e nobre. Ah, senhor. Ela começou entusiasmada e então terminou desajeitadamente enquanto tentava descrevê-lo com precisão sem se referir a ele como um humano. Era seu dia de cuidar dele hoje? Sebas perguntou curioso. Não, mas ele passou por mim no corredor e realmente falou comigo, perguntou se eu estava bem e se havia algo que eu precisasse, já que ele estava tão ocupado ultimamente, poucos nobres de qualquer tipo perguntam aos seus servos sobre o que eles precisam. Ela disse contente e suspirou feliz, servir a um bom senhor e ter um bom marido, é a melhor vida que uma camponesa poderia ter esperado, e agora eu tenho os dois. Ela acrescentou docemente e se aproximou do marido, ela inclinou o rosto dele para cima colocando 2 dedos pequenos e delicados sob o queixo e como se tivessem o poder de mover montanhas, ela os levantou e abaixou o rosto para tocar seus lábios afetuosamente nos dele. O momento poderia ter sido mais apaixonado, mas, consciente de seu convidado, ela quebrou o toque gracioso de lábios com lábios e ficou ereta mais uma vez. Clint, bem-vindo ao nosso lar. Ela inclinou a cabeça e deu um sorriso gracioso para ele. Obrigado. Clint disse surpreso, a interação entre Sebas e sua esposa parecia tão natural, tão improvisada. Tudo o que ele conseguiu fazer foi gaguejar um agradecimento e então olhar desconfortavelmente para sua xícara meio vazia. Você parece com fome, posso lhe oferecer alguma coisa? Ela perguntou educadamente. Comi mais cedo, mas se seria rude recusar, algo pequeno, fácil e leve. Clint respondeu, ciente de que se tentasse recusar, eles insistiriam no assunto. Aprendi algo novo recentemente, a demonia que trabalha com Demiurgo me ensinou sobre algo chamado sanduíches de dedo e ela me ensinou algumas combinações. Ela acenou para trás com desdém e foi preparar algo para comer. Eu consigo te ouvir muito bem daqui, então por que você não me conta mais alguma coisa? Talvez eu possa ajudar. Ela disse em uma voz mais vocal do que Clint já tinha ouvido dela no passado. Clint relatou os eventos recentes e falou sobre a maior plenitude de coisas que aconteceram, desde o tempo em que ele era prisioneiro de Zexetsumei até o presente, e agora estou aqui procurando seu conselho. Ele disse, terminando a história. Tuari colocou uma bandeja com pequenas fatias de pão cortadas que eram mais ou menos do comprimento de seus dedos. A princípio ele pensou que era tudo o que eram, mas então percebeu que não era uma fatia, eram 2, e havia algo entre elas. Ele olhou para elas com dúvida, então pegou uma com um encolher de ombros e deu uma mordida. O sabor explodiu em sua boca e seus olhos se arregalaram. Enquanto mastigava, Tuari falou, não vejo problema. Clint terminou sua mordida, segurando a fatia do sanduíche entre 2 dedos, ele pegou outra, e quando acabou, ele perguntou ao casal, bem, e se eu estragar as coisas? Ela ainda é uma princesa, mesmo que ela seja um arcanjo agora, eu não posso machucá-la por acidente, não fisicamente, mas e se eu tocá-la de alguma forma que ela não goste? De alguma forma que a ofenda? E se eu estiver entendendo tudo errado?
Ele perguntou com uma voz ansiosa. Tuari sentou-se e empurrou a bandeja entre os dois homens, e olhou para Clem com olhos mais sábios do que esperava. O que você está realmente perguntando a Clem é o que acontece se o inevitável acontecer. O quê? Ele perguntou, olhando para ela enquanto ficava pálido como a morte. Você vai errar, não vai saber o que fazer e vai cometer erros. Você aprende com eles e tenta o seu melhor. Você é uma criança dando os primeiros passos. Na verdade, você vai tropeçar e cair, e sabe de uma coisa? Ela perguntou com um sorriso matronal no rosto. O quê? Clem perguntou cautelosamente. Ela provavelmente tem mais conhecimento do que você pensa, mas ela ainda é uma garota protegida que nunca teve permissão para ler o livro do amor. Ela não sabe nada sobre o modo como as coisas acontecem entre um homem e uma mulher, e ela já tropeçou, bem forte também. Tuari disse enquanto refletia sobre os eventos da noite. Ela fez? Clem perguntou alarmado. Tuari assentiu. Pode apostar que sim, ela provavelmente estava bebendo para fazer sua vontade, ou para lhe dar uma oportunidade de agir, de modo que se as coisas dessem errado o álcool poderia desculpar vocês dois de quaisquer erros que tenham cometido, mas parece que ela exagerou nas coisas, imagina o quanto ela tinha. A empregada refletiu. Marido, você sabe qual é a tolerância de um arcanjo ao álcool? Ela perguntou curiosamente. Sebas ponderou a questão. Bem, imagino que não seja tão diferente dos demônios, e eu vi o quanto Vanessa consegue beber tanto? Tuari levantou uma sobrancelha. Oh? Desde quando você bebe com ela? A frase era carregada e ele podia sentir isso. Às vezes, eu me junto a ela para 1 ou 2 antes de retornar aqui depois que meu serviço do dia é concluído. Ele disse indiferentemente, ela me conta muito sobre a vida humana fora de Nazarick. Entendo. Tuari disse sucintamente em uma voz que até mesmo o inexperiente Clem sentiu que significava que o assunto seria discutido mais detalhadamente em outra ocasião. Ela voltou sua atenção para o jovem cavaleiro. Meu conselho para você, volte imediatamente, prepare algo em uma bandeja, uma flor, um bilhete, talvez algo para tratar ressacas, coisas assim, e deixe para ela encontrar para que ela não fique envergonhada. Você a protege do perigo. Então você também tem que protegê-la da vergonha. Seu tom era gentil, mas então quando ela terminou de falar, seus olhos ficaram duros como um Sebas bravo. No entanto, quando ela estiver desmaiada, não importa o quão bonita você ache que ela seja, não importa o quanto você ache que ela te quer, ou o quanto ela realmente quer, ou o quanto você a quer, não tire vantagem dela enquanto ela estiver indefesa, sem apalpar, sem carícias, sem nada do resto. Ela disse bruscamente. Clem assentiu apressadamente. Eu nunca faria isso. Os olhos de Tuari suavizaram. Desculpe, eu sei que você não faria isso. Você é melhor do que isso. É só que. Seus olhos lacrimejaram e ela olhou para Sebas. Clem, por que não prepara um portal para você? Você deveria ir ver a princesa Renner. Sebas sugeriu com uma voz de força confiante. Clem se levantou obedientemente. Sim, obrigado. Obrigado a ambos, eu apreciaria isso. Ele disse apressadamente e fez uma reverência ao casal. Enquanto ele saía pela porta principal, ele podia ouvir Tuari deixando sua cadeira e gritos baixos vindos dela enquanto ela caía nos braços de seu marido. O portal estava pronto como prometido, e ele passou os próximos 30 minutos preparando um pequeno tratamento para ficar sóbrio para a princesa. Ele colocou a bandeja em uma pequena mesa perto de sua cabeceira. Incluía um bilhete assinado por ele dizendo que esperava que ela estivesse se sentindo melhor depois da noite anterior, uma única flor em um vaso e uma tira de casca de salgueiro que Bren lhe ensinou que poderia ser usada para aliviar dores de cabeça de ressacas quando mastigada. Quando isso foi feito, ele saiu do quarto dela, entrou em seu próprio quarto e deitou-se para descansar. Ele estava exausto, tão exausto que dormia como um morto. Foi por isso que ele não percebeu quando ela saiu silenciosamente da cama, sua pele branca brilhante e olhos brancos brilhando no escuro, e tirou suas roupas. Ele permaneceu inconsciente quando ela foi até uma gaveta e tirou vários pergaminhos que ela tinha preparado para isso. Mover-se no escuro era fácil para ela agora, suas asas tremiam de excitação. Ela agarrou o conjunto de pergaminhos firmemente em uma mão e o segurou na altura do peito enquanto olhava para eles. Você vai me ver como uma mulher, meu doce Clem,
e quando você fizer isso, eu farei você meu completamente, e ninguém mais nunca te terá, nunca, nunca. Ela disse suavemente, o primeiro pergaminho a manteve invisível, o segundo a deixou em silêncio, o terceiro silenciou todos os lançamentos. Ela então saiu do quarto e abriu a porta dos aposentos de Clem. Era um pequeno espaço vazio, mal adequado para um armário para guardar materiais de limpeza, mas era tudo o que ele queria para si, eu sei por quê. Ela disse enquanto se inclinava sobre seu rosto adormecido e sussurrava palavras em seus ouvidos que ele nunca ouviria, porque isso mantém você perto de mim, mas você poderia estar muito mais perto, e você estará. Ela se abaixou e tocou o rosto dele. Embora conhecesse a natureza de sua própria mente, mesmo desconsiderando todas as outras coisas, ele era um jovem bonito, não o garotinho que tinha sido, assim como ela não era a garotinha que tinha sido. Ela se endireitou, seus olhos começarão a abrir esta noite. Ela disse faminta, e usou outro pergaminho. Este aumentou seus sentidos, então ela usou outro, um pergaminho do íncubo, para aumentar sua libido. Finalmente, ela usou um pergaminho da sede, para garantir que ele acordasse logo, e tivesse razão para levantar da cama. Ela então partiu imediatamente e retornou ao seu quarto e fechou a porta, e cancelou os feitiços que ela havia lançado sobre si mesma. Ela levou um momento para apreciar sua forma nua e sorriu orgulhosamente para o reflexo de seu corpo que viu no espelho. Ela era o auge de sua beleza, talvez a mulher mais bonita do reino, e agora ela tinha o brilho irresistível de um ser celestial. Mais importante, porém, seus sentidos lhe disseram quando ele acordou e saiu de seu quarto, ela esperou pacientemente. Ele retornaria em breve. Quando ela ouviu o som de seus passos se aproximando, ela se entregou aos seus desejos lascivos, tocando seu próprio corpo como um instrumento, imbuindo sua voz com luxúria e fome. Ela ouviu seus passos pararem quando o som de seu desejo o alcançou. Apenas alguns poucos centímetros de madeira estavam entre os dois e a realização de seus desejos. Se ele tivesse vontade, ela ouviu o pequeno som da mão dele tocando uma trava. Ela se deixou experimentar a felicidade da liberação de seu corpo. Suba, meu Clem. Ela queria que ele soubesse que era ele quem ela queria, ele por quem ela ansiava. Ela deixou o peso de sua respiração alcançá-lo. Ela queria dizer aquelas palavras finais. Ela queria tanto, entre. Ela queria dizer a ele que sabia que ele estava lá, que sabia que ele a queria, que queria fazer amor com ela, queria dizer a ele que o queria em troca, não com estratagemas ou jogos, embora essa provocação tivesse seu próprio prazer particular. O que ela queria estava além da porta e só havia uma maneira de abri-la. Ela não disse o que queria. Só podia continuar e fingir que não sabia da presença dele, e esperar que ele cedesse à libido aumentada que ela o dotara por meio do pergaminho mágico. Embora parecesse que ela estava deitada daquele jeito em seu próprio desejo dolorido por horas, ela sabia que não poderiam ter sido mais do que alguns minutos. A trava que o teria deixado abrir a porta e revelar seus próprios desejos doloridos estava comprimida o tempo todo. Seu coração batia cada vez mais rápido conforme os segundos passavam, até que ela quis gritar de frustração. No momento em que ouviu a trava subir novamente, ele soltou a maçaneta da porta. Ela ouviu seus passos hesitantes e o fechar da porta enquanto ele se isolava dela, e ela dele, e um ao outro do que realmente desejavam. A guardiã externa deixou seu corpo inteiro relaxar e puxou violentamente as cobertas sobre si. Ela olhou para a escuridão e colocou um polegar logo depois dos lábios e mordeu, forte. Droga, droga, droga. O que deu errado? Ela se perguntou, e ainda estava se perguntando sobre isso quando o sono reivindicou seu corpo para si.